Olá, tudo bem? Obrigado pela sua presença, né? Que a gente vai estar dando continuidade ao projeto Reparando Brechas, né? Em que vamos estar estudando, né, a figura masculina e feminina na formação de nossas crianças. Nesse momento, para começar os nossos estudos, quero te convidar a fazermos uma oração. Oremos. Soberano e eterno Deus, Criador do céu e da terra, neste momento, ó Pai, iremos começar o nosso estudo em que iremos compreender, né, qual a participação dos pais na formação da criança, ainda que não sejam os pais, né, de sangue, mas aqueles que estão responsáveis, ó Deus, pelos teus pequenos. Por favor, nos ajuda, que o Espírito Santo ilumine esse estudo, nos guie, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Qual a importância da figura paterna e materna na vida dos nossos pequenos? Né? No plano de Deus, é o pai e a mãe e os filhos. Esse é o plano de Deus para as famílias. Mas a gente bem sabe que muitas famílias hoje, né, às vezes o filho é criado somente pela mãe ou pelo pai, ou até por algum parente, né, algum familiar, ou até mesmo pessoas que nem são da família, mas são responsáveis pelaquela criança. Nos casos das crianças que estão lá para adoção. Mas existe um grande benefício quando essas crianças são cuidadas pelos seus pais. E ainda que não seja, como falamos, por uma figura paterna e materna, né? Assim como existe também um grande malefício. E é isso que iremos estudar hoje. Em uma pesquisa foram pontuadas algumas questões, né? Vamos começar pelos malefícios, a ausência de um dos pais na educação e desenvolvimento de uma criança. Um dos pontos que foi colocado nessa pesquisa é o baixo rendimento escolar. Né? Na pesquisa pontua que crianças do ensino fundamental, assim também como adolescentes, eles têm baixo rendimento escolar por conta desse distanciamento dos pais, ou até mesmo por questão de trabalho. Né? Outra coisa também é a tendência de estar usando drogas, comportamentos agressivos, prostituições, adolescentes que são negligenciados, aqueles que não têm o ensinamento de como lidar com certas situações, com o sofrimento. Às vezes eles acham que o melhor meio para externalizar o que estão sentindo é usando drogas, sendo agressivos. Então, um grande mal, né, para os nossos adolescentes, assim também como tem a tendência à baixa imunidade. Foi relatado na pesquisa que muitas dessas crianças, né, é, tem o excesso de peso, né, tem mais frequentemente nas clínicas, nos hospitais, por conta disso. Uma coisa muito interessante que eu achei nessa pesquisa foi a questão da vida sexual prematura, né, tanto para o menino quanto para a menina, e maior ainda para as meninas, porque na pesquisa feita por Bruce Bruce Ellis, que é esse pesquisador dos Estados Unidos, ele nos comenta que quando uma criança, né, cresce num ambiente sólido, numa família sólida, a menina principalmente tem sua primeira menstruação retardada, né? Se essa menina é cuidada pelo seu pai até os 5 anos de vida, demora-se mais da primeira menstruação vir, né? E como todos sabem, a partir da primeira menstruação, isso quer dizer que a menina virou mulher. E com o crescimento dentro de uma família estável, isso se demora mais de acontecer essa vida prematura sexual. Assim também como a saúde emocional, né? Há uma instabilidade muito grande. Como a gente já falou na questão das drogas, eles não sabem lidar com o sofrimento, com a situação que estão passando, não sabem externalizar. E tem uma tendência muito grande ao ateísmo, né? A não acreditar que Deus existe. Ellen White, que é uma escritora traduzida no mundo inteiro,
nos alerta ao seguinte, no livro Testemunho, volume 5, da página 39. Pais, por amor de Cristo, não cometais um erro em vossa obra mais importante, a de moldar o caráter de vossos filhos para o tempo e para a eternidade. Ou seja, criança precisa de um pai e de uma mãe, de uma referência masculina e feminina. Na ausência de um desses, é certo de que eles vão buscar em algum lugar, seja na televisão, seja na escola, seja na igreja, né, na internet. Em algum lugar eles vão buscar essa referência. Mas, acredite, nada substitui a presença de um pai e de uma mãe na educação e desenvolvimento do caráter de um filho. Principalmente até os 7 anos de vida, que é onde é formado o caráter dessa criança. Algumas funções biológicas são insubstituíveis, né? Como, por exemplo, a amamentação. Não tem como outra pessoa fazer a não ser a mãe. Mas tem funções social e emocional que pode ser feita por qualquer um dos dois, tanto pelo pai ou pela mãe, né? Até por conta da necessidade que temos hoje. Às vezes a mãe trabalha, o pai está desempregado, então ele já fica para tomar conta das crianças. Assim também como não tem, às vezes a criança não tem o pai, não tem a mãe, só tem o responsável, ou somente criado pelo pai, ou somente criado pela mãe, né? Com um dos dois. Então, é bem louvável esse tipo de família, porque de qualquer forma a criança precisa desse ensinamento, né, do ensino social e emocional na vida dela. Assim como existe esse malefício na vida, como a ausência de algum dos pais na vida dessa criança, é inquestionável o benefício que se há quando a criança é cuidada pelos pais, onde ela cresce num ambiente saudável e equilibrado, porque esse é o plano de Deus para as nossas vidas, para a nossa família. E algum ponto, né, dessas pesquisas, da questão dessa pesquisa, iremos também ver agora, né, como filhos com boa autoestima, melhor rendimento escolar, crianças menos agressivas e mais carinhosas, facilidade no relacionamento social, disposição para seguir e cumprir regras, assim também como o sucesso profissional em sua vida adulta. No livro Lar Adventista, que é também da nossa escritora Ellen White, ela nos mostra algumas funções, né, deveres e responsabilidade da figura masculina e feminina dentro da família. E iremos também falar um pouco, são muitos, mas eu pontuei alguns aqui para poder a gente estudar. Pai, cabeça da família, sacerdote do lar e legislador. Mãe, rainha do lar e igualdade com o marido, né? Quando fala rainha do lar, não quer dizer que ela seja para ser dona de casa, não, mas para ela ser respeitada, a opinião dela ser respeitada, né? Aquela que é auxiliadora junto com seu marido, em quem vão estar encaminhando a sua família, seus filhos a Cristo. Protetor, pai, né? Protetor dos filhos e da esposa. Mãe, tem a função de levar os filhos a Cristo, como eu disse anteriormente. Aqui não quer dizer que só a mãe tem a obrigação de levar os filhos a Cristo. Não, mas ela por estar mais próxima dos filhos, porque sabe como é que é mãe, né? Nem parece que foi cortado o cordão umbilical. Para a gente, nossos filhos sempre serão crianças, mas por ela ter, pelo o Senhor nos dá esse dom, né, de emocional, né? Então a gente fica mais próximo dos nossos filhos. Então é mais fácil ela estar conduzindo do que o marido, que às vezes está trabalhando, está mais fora do que dentro de casa. Mas é isso aí. Pai, não deve ser exigente, crítico e desrespeitoso. Está dizendo, querendo dizer que o marido ou o pai, né, o responsável por essa criança, não deve ser
Deve exigir autoridade, mas sem autoritarismo, né? São coisas diferentes. Saber respeitar as pessoas como indivíduo, né? Saber respeitar a opinião. Mãe não deve viver reclamando. Muitas mulheres hoje vivem reclamando do que não tem, quando deveríamos ser agradecidos do que temos, né? E isso não quer dizer que a gente viver agradecido do que a gente tem, não devemos buscar coisas melhores e maiores para a nossa família. Mas vamos lá, viu, mulheres? Vamos ser mais agradecidos pelo que temos. Agora estamos falando de uma família onde tem seu papai, sua mamãe e seus filhos. Mas como é uma família monoparental, em que uma das crianças, né, somente é cuidada com um pai ou quando é cuidado somente por uma mãe, como é que a gente leva essas questões, né? Quando essas funções básicas para uma família crescer saudável não dá para ser completada como foi, né, como Deus pretende fazer para a família. É o plano de Deus para a nossa família. Mas existem algumas dicas também, né, que vai minimizar bastante essa deficiência. Uma delas é: nada substitui a presença dos pais, nada substitui a presença de um adulto que está responsável por essa criança, nada. Não adianta estar comprando um presente caro, porque às vezes o que a criança quer é alguém ali para estar brincando com ele, conversando com ele, né, um adulto ali mostrando o quanto ama. E às vezes a criança até entende essa compra de presente como uma barganha, como uma troca. Eu não posso te dar, não tenho tempo para ficar com você, mas você fica aí, você está com os melhores brinquedos. Então a criança entende aquilo que as pessoas têm um valor, e às vezes o valor das pessoas está no sentido material, e não é isso que queremos. Outra questão também é a alienação parental, né, que é muito visto nos dias de hoje, em que as crianças ficam ali no meio de uma briga, principalmente nos pais que estão se divorciando, né? Às vezes a mãe ou o pai usa aquela criança como uma arma, né? Fala, se você não me der um valor X, você também não vai poder ver seu filho. Gente, não façam isso com seus filhos. Os filhos são a herança de Deus, precisamos ter cuidado. Ali a mente dela ainda está em formação, e mais tarde eles vão estar até culpando o pai ou a mãe por não ter vivido, né, com a presença de seus pais, ainda que separados. Não tenham cuidado com isso. Outra coisa também é: estabeleça rotina. Possa ser até que uma criança, né, nem toda esteja aquela mesma maturidade de cumprir as tarefas, mas é importante, isso traz segurança, isso traz o senso de responsabilidade para ela. Aqui em casa mesmo começou comigo. Eu fiz uma agenda onde eu tenho toda a rotina, desde o início do meu dia até o final. Isso foi tão contagiante que aí passou para Marcelo. Marcelo, meu esposo, começou a fazer a rotina dele também. E disso passou para os meus filhos. Cada um aqui tem sua rotina, cada um aqui tem sua obrigação. E isso é bom, porque entende-se que temos aqui uma família, todos moram na mesma casa e todos precisam ter responsabilidade com essa casa. Então, vamos estar construindo uma mentalidade aí de responsabilidade para os nossos pequenos, e com isso trazendo um equilíbrio emocional. Outra coisa é: imponha limites, mas faça com amor. Nada de agressividade. É certo que de vez em quando precisamos dar umas palmadinhas, né? Mas não é espancar, né? Como vemos muitos casos por aí. Então, eles precisam receber, né, um ensinamento do equilíbrio moral, onde eles compreendem o que pode, o que não pode, né? Quando eles tomam uma decisão, o que é que vem junto com aquela decisão? Será que é uma coisa boa, uma coisa ruim? Então, imponham limites para os seus filhos. Disponibilize carinho. Às vezes eu vejo muitos pais dizendo: esse negócio de estar dando muito carinho não é bom não, porque a criança começa a ficar muito ousada. Não, pelo contrário, se o limite que você está dando é um limite, né, ensinando a ter limite responsável, o carinho só vai ajudar. E eu falando
de mim mesma. Eu cresci assim. A gente, aqui em casa, eu com os meus pais, não tinha muito esse negócio de toque. Porque carinho é isso, carinho é toque, é sentir, é afeto. Né? Eu não tive aqui muito abraço, beijo, esses negócios assim. Mas isso não quer dizer que minha mãe não me amava. Me amava sim, me ama até hoje, mas era o meio dela expressar. Então, eu sofro com isso. Eu peço a Deus, sempre peço em minhas orações para que Ele me ajude a ser mais amorosa, a tocar os meus filhos, a beijar, a abraçar. Porque isso é importante, porque se eles não acham isso dentro de casa, eles vão buscar lá fora. E é por isso que a gente muitas vezes vê, né, crianças, adolescentes se beijando na escola, se abraçando, porque eles precisam desse toque. Eles precisam ser sentidos, precisam desse aperto, né? Então que a gente possa se atentar se vocês não têm essa facilidade de dar, né, esse carinho, esse afeto, busque no Senhor nas suas orações. Também crianças precisam de referência de ambos os sexos, isso é fato. Né? Precisam de uma figura masculina e feminina como referência. E se eles não encontram, eles vão buscar em algum lugar. Isso não é ruim, isso é bom, mas temos que estar ligado quem são essas pessoas que estão andando com os nossos filhos, né? De onde é que essa referência está vindo e de quem? O interessante é que essas referências sejam apresentadas por este cuidador, né? Porque aí a gente vai estar caminhando, né? Conhecendo bem aquela pessoa em que estaremos confiando os nossos filhos, né? A opinião, a ideia daquelas pessoas que vão estar andando com os nossos filhos. Então não se desespere. O Senhor sempre tem uma palavra que consola, né, que nos dá paz. E eu quero estar compartilhando com vocês o texto de Tiago, daqui Tiago 1,5, em que nos fala: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes põe. Oh, desculpa, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, se você, né, até esse momento do nosso estudo, percebeu que está trilhando caminhos diferentes daquilo que o Senhor estabeleceu, não se desespere. Peça a Deus que Ele lhe dá a sabedoria necessária para cuidar da sua criança, do seu adolescente, para que essa família possa prosperar, né? E que possamos sempre estar confiando que Deus tem o melhor para cada um de nós, independente do que estejamos passando. E nesse momento eu quero estar novamente convidando a vocês a estar orando, né? Para que Deus faça com que todo esse estudo que tivemos agora, né, possa ser colocado em prática. Oremos. Pai querido e Pai amado, neste momento, ó Pai, te agradecemos por este estudo que tivemos, em que podemos, né, mais uma vez, confiar que o Senhor entende tudo o que passamos. Às vezes não conseguimos formar a família como o Senhor deseja, mas o nosso íntimo tem um desejo de crescermos, né, espiritualmente, fisicamente, e que o Senhor nos complete, ó Pai. Por favor, ó Deus, nos dê discernimento para cuidar dos nossos filhos, para que naquele grande dia possamos apresentar a cada um deles. Nos ajude a fazer com que, ó Deus, possamos, né, como família, brilhar para as outras pessoas. E que teu amor nos contagie o que estão, todos aqueles que estão ao nosso redor. Por favor, fica com cada um de nós, ó Pai. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém.